Olá, bem-vindo, bem-vinda. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família. Que bom que estamos juntos, que bom que você está conosco. Você tem bom gosto, sabia? Você tem bom gosto. Por quê? Porque você quer cuidar da sua saúde, você quer cuidar da saúde da sua família. É por isso que está aqui conosco, acompanhando com a graça de Deus o nosso programa Vida e Saúde. Quero começar o programa desejando a você tudo de bom, um grande abraço de alegria, de bênçãos, de graças, de paz, viu? Começou o nosso Vida e Saúde, programa que integra a ciência médica com a espiritualidade. Aqui, fé e medicina caminham sempre juntos. Por isso que toda semana nós vamos atrás de um grande médico, de um grande profissional que entra na sua casa para nos ajudar a cuidar mais e melhor aí da nossa saúde. Porque já se encontra aqui nos estúdios do Vida e Saúde a doutora Larissa Cury. Ela é nossa médica pediatra, pós-graduada em prática ortomolecular e também professora docente aqui da PUC Campinas. Aceitou o nosso convite para falar de um tema muito interessante. Mas calma, gente, calma, pelo amor de Deus. O assunto de hoje é obesidade. De repente, lá vem de novo o Vida e Saúde com esse tema. Eu já lutei tanto para perder peso, não consigo, eu vou trocar de canal. Não é isso que a gente quer, pelo amor de Deus, não é isso que a gente quer. Hoje a doutora vai trazer vai ser um programa de esperança. Um programa de alegria, é verdade, precisamos falar dos fatores de risco, mas acima de tudo queremos ajudar você, onde você está, com o peso que tem, enfim, mas para que você entenda um processo também de restauração, um processo acima de tudo de uma vida saudável. Então eu quero convidar desde já a você ficar conosco, ligar para o seu vizinho, ligar para a sua vizinha, não é para dizer, é o programa para vocês que estão acima do peso. Não, não é isso não. É um programa que quer cuidar da saúde da sua família. Nós vamos entrar aí na sua cozinha para ajudar você com dicas, enfim, conhecendo, recebendo orientação, é tudo de bom. Por isso, desde já, eu quero convidar você a participar pelo 19 3871 9620. 19 3871 9620 para você ficar à vontade de ligar e interagir. Lembrando também que estamos ao vivo pelas nossas redes sociais. Não só pela TV Século XXI, mas também pelas nossas redes sociais. É um motivo a mais para você partilhar o link aí, entra no Facebook da Rede Século XXI e partilha aí o link para os seus amigos, para todos participarem. Pela TV, pela internet, queremos ajudar você, viu gente? A nossa produção preparou a matéria, alguns dados, algumas informações. Nós queremos convidar você a assistir conosco para darmos início ao nosso bate-papo com a doutora Larissa sobre um tema que preocupa a todos nós, é qualidade pública, é a saúde pública, obesidade. Sejam todos bem-vindos e vamos à matéria. Os brasileiros estão mais obesos e com o maior excesso de peso da última década, segundo dados levantados pelo Ministério da Saúde. O aumento de quase 68% no índice de obesidade é o maior dos últimos 13 anos. Esse número é alarmante, principalmente porque nos últimos 3 anos o país mantinha números estáveis. Entre o público mais atingido pela obesidade estão os adultos em 2 faixas etárias. Entre 25 e 34 anos, 84,2% de obesos. E entre 35 e 44 anos, 81,1% de obesos. Na divisão entre homens e mulheres, elas foram as maiores vítimas. 20,7% delas apresentam obesidade em comparação a 18,7% dos homens. Mas como podemos baixar esses índices de obesidade? Como prevenir deste mal? Qual o melhor tratamento para essa situação? É isso que nós vamos ver a partir de agora no programa Vida e Saúde. É com você, Frei Rinaldo. Obrigado, Carlão, que Deus abençoe. Eu gostei de uma palavra que o Carlão falou, assim, tratamento, né? Como prevenir, como tratar, é isso que a gente quer hoje. E vamos acolher, né, hoje o assunto obesidade, a nossa queridíssima doutora Larissa Cury. Doutora, bem-vinda, que honra recebê-la aqui nos estúdios do Vida e Saúde, doutora. Muito obrigada, Frei, eu estou muito feliz, muito honrada de estar aqui, falando de um tema tão importante como a obesidade, e não falar só das partes ruins, a gente vai falar de esperança, trazer esperança para o povo que está precisando emagrecer. Exatamente, emagrecer e, acima de tudo, ter uma vida saudável, né, doutora? Ter Exatamente. Porque a gente está num corre-corre tão grande, num estresse tão grande, numa velocidade tão grande. Isso. E com o passar do tempo, doutor, o nosso corpo também o nosso metabolismo vai desacelerando, né, doutora? Exatamente. Vai ficando cada vez mais lento, né? Então, como a gente pode hoje transformar? E é por isso que a gente quer dizer para você, você não troque de canal, assim, lá vamos falar de gordinho, vamos falar isso, aquilo, eu já sei que isso é mal, ou seja, a gente quer ajudar você.
é uma luz de esperança para você aí na sua casa, onde quer que esteja, seja acima de tudo qualidade de vida, esperança para você. Doutora, a gente viu alguns dados ali no início da matéria, o Carlão trouxe alguns dados assim, o brasileiro está comendo bem? Então, na verdade, eu trouxe umas telas aqui, depois eu até vou querer mostrar, porque teve um estudo bem recente, saiu agora em julho de 2019, que é do Vigitel. É um estudo muito importante sobre os fatores de risco e fatores de proteção das doenças crônicas. E dentre essas doenças crônicas inclui a obesidade. Nesse estudo foi mostrado que, no Brasil, a obesidade está em ascendência, está subindo. E como a matéria foi muito bem escrita com os dados, nunca tivemos tantos obesos assim no Brasil. Por isso que é um tema importante para a gente, não só trazer os fatores de risco que a gente vai falar, mas a prevenção, para a gente não chegar a esse ponto. Ô, doutor Larissa, quando a gente fala de obesidade, é uma doença de gente grande só? Não é, Frei. As crianças, eu sou pediatra, né, acaba puxando um pouquinho para o meu lado, mas as crianças estão obesas. Hoje no Brasil nós temos 16% das nossas crianças obesas. 16%? 16%. E uma em cada 3 crianças está com excesso de peso, está acima do peso. É um dado muito importante. O senhor tinha comentado se o brasileiro come ou não come bem. Nesse estudo, com essa ascendência da obesidade, mostrou, é até estranho, mas mostrou que o brasileiro tem melhorado a sua alimentação. Isso é bom. Ele tem comido... A gente sabe que existem situações, regiões assim... Exatamente. Está faltando comida, infelizmente, Isso. É uma questão política, uma questão de caridade, de repartir as coisas, assim, mas... É verdade. Acima de tudo mais, tem esses dados também, né, Tem doutora? esses dados. Eles são um pouco contraditórios, mas a gente vê que apesar de ter melhorado a alimentação do brasileiro, com frutas e hortaliças, ainda é muito pouco. 1/4 dos brasileiros comem, 1/4 só, 25% come verduras e frutas como tem que ser a ingesta do brasileiro. Então, ainda não está bom e a gente precisa melhorar. Antigamente, quando você via uma criança gordinha, doutora, assim, era o sinônimo, nossa, que saúde, Isso. né? Esse tem saúde para dar e vender, né? Isso. Hoje, o conceito permanece ou já mudou a coisa? Mudou bastante, né? Se a gente pegar os antigos, minha avó, meu avô, quando vê um bebê magrinho, normal, a gente fala que tá normal. Dá comida para ele, dá comida para ele. O que é isso? Dá mais leite para esse menino? Dá comida, dá doce para esse menino? Isso não é verdade. Hoje, Frei, nós temos curvas de crescimento. O pediatra, ele acompanha a curva de crescimento do bebezinho até a faixa etária de 18 anos, que é onde o pediatra atua, e vai ver durante essa curva de crescimento se o peso está acima ou abaixo. Agora, esse olhar para o bebezinho, que é cheio de gordurinha, fofinho, e todo mundo acha bonito, isso acabou. Esse bebê está acima do peso e olha só, Frei, os dados mostram que se o bebê de 0 a 2 anos está obeso, de 0 a 2 anos, nesse gráfico do pediatra, ele tem 75% de chance de ser obeso na vida adulta. Lá na frente, olha 75%. só. Então, assim, a chance é muito grande. Por isso que o pediatra ele precisa atuar nesses primeiros 1000 dias que a gente fala. A gente fala de 1000 dias, Frei, por quê? É o período São ouro. uns 3 aninhos, assim. Na verdade, é desde a gestação. Entendi. Ah, tá. A gente conta a gestação, Opa. o primeiro ano e o segundo ano de Contando, vida. então, os 9 meses lá, né? Porque olha a importância da gestante comer bem durante a gestação para que o bebê nasça com saúde e tenha uma boa programação metabólica, que a gente fala. Ele tem um metabolismo melhor. Agora, doutora Larissa, a gente, partindo assim, esses ditos aí dos nossos avós, etc., assim, quando de repente tem uma mãezinha que está lá, está gestante, está lá com seus 5, 6, 7, 8 meses, é verdade aquele dia assim, ó, você tem que comer pelos dois, né? Tem que comer pelos dois, come por você e pela criança junto. Então a mãe se empantufa de coisa lá. É verdade, doutora? Não é verdade. É uma outra lenda. Que também os antigos falam, minha filha está lá grávida, precisa comer mais, está comendo muito pouco, porque você está comendo por 2? Não. Também existe um segmento do médico ginecologista, obstetra, junto com os nutricionistas que nos ajudam nisso, a ver o peso mês após mês dessa gestante, porque ela também não pode ter uma ascendência muito grande para não ter essa programação ruim metabólica para o bebê. Então, não, isso não é verdade. Ela precisa estar no peso adequado. Não tem que comer por 2. Tá. Agora, eu gostaria já no início do programa colocar justamente assim para
Hoje o programa quer falar de esperança, de tratamentos, alternativas, etc. Assim, mas a gente não pode camuflar a realidade, não podemos mascarar a realidade. Temos que falar dos fatores de risco, ou seja, o que acontece, doutora, assim, quando a gente consome mais e gasta menos, ou seja, a gente vai tendo uma reserva muito grande. Isso a gente vai acumulando. O que acontece com o nosso corpo, doutora? Então, é exatamente esse desbalanço do excesso de caloria e uma diminuição na queima calórica é que você vai acumulando tecido adiposo, você vai engordando, né? Existem inúmeras doenças associadas à obesidade, que eu trouxe também uma imagem depois para a gente falar, mas tudo vai se relacionar às doenças da obesidade, Frei, se relacionam com uma coisa, a inflamação crônica. O tecido adiposo, quanto mais tecido adiposo a gente tem, mais inflamado a gente fica. Uau! Então, essa inflamação crônica do paciente em sobrepeso e obeso gera doenças que depois a gente vai mostrar. Essa questão da gente falar de controle de peso, de ingesta de calorias, esse desbalanço tem sempre a ver com... Eu vou pedir licença, eu vou me levantar aí, viu, equipe? Eu vou me levantar só um pouquinho aqui. Só eu. Doutora, fica sentadinha aí. Doutora, eu vou pegar esse molde que nós temos aqui, né? A senhora falou do tecido adiposo. Tecido né? adiposo, isso. Fique à vontade. Onde é que ele se acumula? Né? Tá, O que começa a acontecer, legal. doutora? Então, né? assim, a gente tem aqui esse corpo humano, parte do corpo humano, mostra todos os órgãos aqui, pulmão, o trato gastrointestinal, o fígado, tudo isso, eu vou mostrar na imagem, é alterado. Mas quando a gente fala de tecido adiposo, o aumento do tecido adiposo, o nosso maior problema, que é o que todo mundo fala, é a famosa barriguinha. Então, assim, o excesso de gordura abdominal é o nosso grande problema. Mas a gordura, o tecido adiposo, ele vai se completar no corpo todo. Inteiro. É no braço, na barriga, na perna, em tudo. Até no rosto. O rosto também fica, vai crescendo. Mas a gente sabe que a gordura, que popularmente a gente fala que é uma gordura mais perigosa, tem a ver sim com essa gordura abdominal, tá? Tanto é que o médico, durante a consulta, ele faz a medida da circunferência abdominal. A gente pega uma fita, mede, né? Para as mulheres, se tiver acima de 88 já é um risco e para os homens acima de 102 já é um risco também, né? Em relação às doenças relacionadas ao aumento de tecido adiposo. Porque ali, eu fico imaginando que ali é uma dispensa. Você vai acumulando, você vai... E isso vai gerando o que vai acontecendo? É gordura que fica ali, doutora? É gordura que fica ali. Eu acho que eu vou aproveitar porque esse aqui está mais interessante do que o próprio slide. Tá. Eu vou aproveitar essa imagem para falar das doenças. Aproveitar esse corpo humano aqui. O que acontece? O excesso de gordura, todo mundo já ouviu falar de gordura no fígado, né? É a esteatose hepática. Esse copo está atrapalhando ou não? Eu vou tirar um pouquinho aqui, doutora. É o seu, tá, doutora? Tá. Aqui, isso aqui. Eu acho que todo mundo já ouviu falar da esteatose hepática, que é gordura no fígado, caneta, né? aqui para apontar. Então, aqui é o nosso fígado. Certo. Às vezes a gente vai fazer ultrassom de abdômen, exames de rotina que o médico pede, aí o médico fala, você está com gordura no fígado. E realmente, a famosa esteatose hepática. A famosa esteatose hepática. Então, aqui é um órgão que já é comprometido, né? Ele fica branquinho, né, doutora? Ele fica amarelinho, amarelo de gordura. Mas não, no raio-x ou no exame lá fica... No raio-x ele fica opaco, ele fica branco no raio-x. Exato. Ou seja, se ficou branco é porque tem gordurinha a mais ali. O melhor exame para ver a esteatose, que é observado, é pelo ultrassom. É aquele exame de ultrassom, aí ele consegue visualizar se está ou não com esteatose, cirrose e tudo mais. Entendi. Olha só, a gente falou da gordura do abdômen, mas o pulmão do paciente com excesso de peso é prejudicado. A gente ouviu falar que o paciente que vai ganhando peso, ele começa a roncar mais. A gente ouviu falar da apneia obstrutiva do sono, aquele paciente que para de respirar durante a noite, durante alguns segundos, isso é perigoso, né? Certo. E por que isso? Como a gente tem um excesso de gordura no corpo todo, como a gente falou, a parte pulmonar, a caixa torácica dele fica restrita pelo excesso de gordura. Então, ele não tem uma expansibilidade pulmonar boa. Então, ele começa a ter doenças do pulmão. É aquele paciente obeso que vai caminhar um pouquinho, ele já sente cansaço, precisa parar, está ofegante. É por conta disso, porque a expansibilidade do pulmão não está adequada. Tá. Então, já prejudica o fígado, já prejudica falamos o do pulmão. Os olhos. O paciente que um aumento de peso, em sobrepeso e obeso, ele tem uma tendência maior a ter catarata.
Além de outras doenças do olho relacionadas à pressão alta e diabetes, por causa dos vasinhos que a gente já ouviu falar. Então, o olho é um fator de risco, né? Porque a gente vê que é um risco para ele. Uma outra coisa é o cérebro e o coração. Coraçãozinho, doutor, também... Esse todo mundo tem medo, né? Porque a gente vê o paciente e fala, ai, que perigo do infarto. É o risco mesmo. Pacientes obesos, ele tem uma chance maior de ter doenças do vaso sanguíneo, doenças coronárias, doenças São aquelas de artérias. placas, doutora? São as placas de ateroma, que é de gordura no meio dos vasos. Isso pode prejudicar o fluxo de sangue. Como tem muita placa, o fluxo de sangue não chega adequadamente e falta oxigênio. Isso é um infarto. Falta oxigênio, pode faltar no cérebro, que é o infarto agudo do miocárdio, e faltar sangue e oxigênio no cérebro, que é o AVC, que é o derrame. Tudo isso porque começa a ter esses problemas de vaso sanguíneo por conta do derrame. Tem excesso de coisas, ou seja, como a doutora falou, isso tudo é um processo inflamatório, doutora. Processo inflamatório, exatamente. E por conta da inflamação e junto com o excesso de gordura, colesterol, que aumenta, é a dupla perfeita para ter infarto e derrame. Além também dos joelhos, né, doutora? Assim, porque a articulação, né? Ou seja, está um sobrepeso naquele que deveria aguentar o peso inteiro do corpo, doutora. Exatamente. Então, a gente tem as osteoartrites e artroses relacionadas com o peso na articulação. Então, começa a ter dor no joelho, na bacia, dores crônicas por conta de excesso de peso. Tá, isso tudo, doutora, assim que né? Muita gente está em casa agora, assim, eu sinto isso, eu sinto que o meu joelho dói, eu sinto etc. Bota a mãozinha do ladinho, aqueles pneuzinho tão grande, etc. Então, sabe que dentro das artérias pode ter, assim, um acúmulo dessas placas, que não é dentro onde o sangue circula, é entre, né? O sangue é bem ali, é onde o sangue... Tem problema, assim, de repente, tem o fígado, esteatose hepática, o coraçãozinho, etc. Tudo isso os fatores de risco de comer demais e gastar menos, doutora, é isso? É isso. E não só comer demais, Frei, também o que comer. Exato. O que comer. É uma das grandes... discussões assim, do que a gente vai fazer com o paciente que está obeso. A gente precisa trocar a alimentação dele. Então, o que comer? A gente sabe que antigamente, e um dado importante que foi falado na matéria, é que as pessoas mais obesas da faixa etária no Brasil são os adultos jovens. É a minha faixa etária, dos 35 anos, 36. A minha faixa etária é onde tem mais obeso aqui no Brasil. Então, isso por quê? A gente estava pensando, o que será que a gente come tanto, né, minha faixa etária? O que a gente comeu tanto que tem tanto obeso? Porque já os idosos não estão tão obesos quanto os jovens, jovem adulto como eu. Aí a gente lembra da década de 90. Na década de 90, o que aconteceu? A indústria alimentícia chegou bombardeando com os ultraprocessados. Então tinha, o que chegou para facilitar a vida da minha mãe? Todinho, lasanha de caixinha, né? O refrigerante, que era uma coisa cara, aí a classe média começou a ter... Os embutidos, todas as coisas açucaradas, excesso de açúcar, e aí bombardeou as crianças da época, que era eu, 6, 7 anos. Então, a minha geração foi bombardeada com ultraprocessados. Os nossos avós, não. Eles comiam comida. Eles iam lá na horta, né, doutor? Ia na roça. É isso que a gente precisa ter em mente, Frei. Esse programa é muito importante, porque ele leva informação, leva orientação. A gente começou a criar, é claro, a evolução da tecnologia, que é uma bênção de Deus, uma graça de Deus. A tecnologia veio para somar, mas, ou seja, antigamente você tinha que sair, trabalhar para buscar na roça o produto para você comer. Hoje você estoca, né? Isso. Hoje tem a geladeira, tem o freezer, tem a despensa, tem tudo lá. Então, você não passa nem trabalho. Qualquer dia você vai um controle remoto, um robozinho, vai lá na despensa pegar para você. Você não precisa nem sair do sofá. É isso que está... Isso é um grande problema. O vilão entrou em casa, dentro de casa. O vilão entrou em casa e é o que o senhor falou. Tudo é no controle, né? Então, a gente tem uns videozinhos que mostram... Hoje em dia, até televisão, a gente tinha que ir lá, desligar e voltar. Não, agora você desliga a televisão. Certo. Né? Então, queima calórica, ela diminuiu muito. A gente não faz as coisas a pé, a gente quer o carro. Certo. Então, voltar um pouco a fazer as coisas... É o que você falou, queimar mais caloria para poder ter esse balanço adequado. Nosso corpo foi feito movimento, né, doutora? Movimento. Eu vou pedir licença para me movimentar, só para dar trabalho para o Rogério aqui. Né?
Rogério, eu vou me movimentar, né? Dá licença, doutora. Porque, gente, está chegando, né? Nossa Senhora Aparecida, né? Nossa Senhora Aparecida chegou, né? Está chegando aí. E olha só o que a gente está mostrando para você aqui. Pingentes, correntinhas, o Santo Rosário, imagem para o porta-vela e a própria imagem de Nossa Senhora Aparecida. Gente, olha a gama de produtos que o nosso shopping católico tem, né? Para você também, devoto de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, poder ter na sua casa, para colocar aí no seu pescoço, para rezar, enfim. Olha quantos produtos maravilhosos que estamos oferecendo para você aqui no Shopping Católico. O telefone está lá, 38719620, para você escolher, dar de presente, aumentar ainda mais a sua devoção por Nossa Senhora e ajudar esse projeto evangelizador. Como o nosso corpo foi feito em movimento, né? Nós movimentamos aqui as nossas imagens para que você escolha aí também, se interesse. Dá uma ligadinha pelo menos, dá uma ligadinha para se interessar. Gostei desse, gostei daquele. Então é uma maneira também de você ajudar esse projeto, viu? Vou chamar o nosso primeiro intervalo. Na sequência temos muito mais informações para você hoje sobre obesidade com a doutora Larissa Guri. A gente volta para você porque você merece tudo isso, viu? A gente volta já.